Mas lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Amados irmãos, irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com você e toda a sua família. O bom conselho de hoje fala e nos adverte para lembrarmos de Deus. Na leitura inicial, nós acompanhamos a palavra de Deus nos instruindo, enquanto na nossa juventude, nos lembrar de Deus. Nós podemos tentar lembrar daquela velha frase que muita gente fala por aí, né? Eu devo aproveitar a minha vida e somente na minha velhice é que eu vou para a igreja, é que eu vou me converter. Essa mentalidade é a mentalidade que o mundo traduz, que o mundo ressoa. A mentalidade de que eu devo aproveitar a minha vida enquanto sou jovem. Mas a palavra de Deus nos ensina, e nós acompanhamos inicialmente, que nós devemos nos lembrar de Deus na nossa juventude. O nosso empenho, o nosso vigor, a saúde, nós devemos dedicar a nossa vida durante a juventude, lembrando-se sempre de Deus. Porque haverá dias em que nós não vamos sentir prazer neles. E nós sabemos que ao passo que vai passando os anos, a idade vem chegando, e muita coisa que fazíamos quando jovens não poderemos fazer quando chegar a idade mais adulta. Daí então, meus irmãos, a necessidade da gente poder lembrar do serviço, daquilo que nós podemos fazer na nossa juventude com vigor da nossa saúde, nós devemos aproveitar. Desgastar a nossa vida assim como uma vela que se derrete. A palavra de Deus nos ensina, no bom conselho de hoje, que nós devemos nos lembrar de Deus na nossa juventude. Nós sabemos que os anos passam, a idade chega e com ela chega todos, os entrelaces da nossa vida, todas as dificuldades que uma pessoa mais idosa carrega. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aquele que a escuta vai ter bom proveito na sua velhice, porque quando nós nos desgastamos para o reino de Deus, nós sabemos que esse desgaste, que toda essa luta, que toda essa caminhada será coroada, uma coroa da vitória. E assim nós vamos aprender. E, lógico, nos dias da nossa velhice, vamos nos orgulhar de cada luta, de cada sofrimento, de lágrimas, queda. Nós vamos nos orgulhar, porque nós nos empenhamos e nos colocamos diante de Deus. E, lógico, não somente lembrar de Deus, mas trabalhar no serviço em prol do reino de Deus. Num segundo tópico que nós podemos destacar no bom conselho de hoje, está em Eclesiastes capítulo 12, versículo de 7 a 8. Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro da vida retorne a Deus, que o deu, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Antes que chegue a nossa hora, a nossa Páscoa definitiva, é importante lembrar, e a palavra de Deus nos adverte, que nós devemos nos lembrar de Deus na juventude e, lógico, trabalhar para que todo o nosso itinerário, caminhada, possamos chegar a Deus
e assim alcançar a vida eterna. Assim, amados, como a palavra nos ensina, que antes que a poeira retorne à terra, antes da nossa Páscoa definitiva, nós devemos lutar com todas as nossas forças para alcançarmos a vida eterna. Nós temos duas realidades, a realidade do céu e a realidade do inferno. Nós vemos muitas pessoas, falar que se deve aproveitar a vida e que a religião prende as pessoas. Isso é falso. Quando nós falamos de palavra de Deus, nós não estamos falando de algo que acorrenta, que aprisiona, mas pelo contrário, é algo que cura e liberta a nossa alma. A libertação contra o pecado, contra aquilo que o mundo vai plantando, vai semeando no coração das pessoas. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela liberta, ela cura e ela nos leva sempre à salvação eterna. Assim como todo o itinerário, toda a caminhada de Jesus, a sua missão de remir todo o povo de Deus, para que possamos entender que todo esse martírio, toda essa caminhada, entrega, foi com o único propósito de nos trazer de volta a amizade com Deus, a salvação eterna. Então, possamos fazer essa reflexão nessa segunda parte do Bom Conselho de hoje, para que possamos mergulhar ainda mais no sentido da palavra de Deus em nossa vida. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 13 a 14, em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto. Todo ato, seja ele bom ou mau. Nesse terceiro tópico, nós podemos mergulhar ainda mais nesse finalzinho do livro de Eclesiastes. Todo mal, todo ato que está oculto vai ser colocado às claras. Nós estamos às portas do carnaval. Hoje, dia 14 de fevereiro, nós vamos acompanhando todos os preparativos. As pessoas se preparam de uma forma, até mesmo com muita antecedência desses dias de carnaval. Quantas situações propícias para o pecado, quantas situações que levam o coração do homem a pecar. E aí então, a palavra de Deus, finalzinho do livro de Eclesiastes, fala e nos adverte que todo ato oculto será colocado diante de Deus, seja ele bom ou mau, seja aquilo que de bom fazemos ou mal. E até a gente se preocupa porque o pecado está tão escancarado hoje que não é feito mais em oculto. As pessoas perderam a noção do que é sagrado, a noção daquilo que é de limite ao ser humano. Muitos trocam o conceito de liberdade com libertinagem. E nós sabemos, e todos nós, vamos nos apresentar diante de Deus. Apresentar os nossos atos que podem ser para a nossa salvação ou os nossos atos que possam nos levar para a perdição eterna, para o inferno. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, nos fortaleça ainda mais na salvação, na santidade, que possamos entender que as coisas do mundo, elas não servem para a nossa santificação. E todo o retrocesso histórico daquilo que nós acompanhamos